Hoje nós vamos continuar aí com a nossa série do livro de Apocalipse, que já estamos chegando aí ao terceiro domingo, pensando nessas igrejas, e hoje nós vamos para a terceira igreja, já que é o terceiro domingo, a igreja de Pérgamo. É uma igreja bem legal. Se vocês quiserem ir abrindo, podem abrir aí já Apocalipse capítulo 2, versículo 17, mas ele está no boletim e ele vai estar aqui também na tela, que os meninos vão projetar lá para a gente. Mas antes de ler, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: se você sabe, ou se você tem noção do que é capaz de fazer você se afastar do Senhor. A pergunta vem no sentido assim de você olhar para determinadas coisas e dizer assim: uau, se eu abraçar demais isso aqui, se eu amar demais isso aqui, pode ser que eu deixe Deus de lado. Pensa aí, vai refletindo, durante a pregação, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui. E essa semana eu estava assistindo um vídeo. Para quem sabe, eu gosto bastante de futebol, só não sei jogar, mas eu gosto bastante de assistir e tudo mais. E eu vi um pastor numa pregação falando algo bem interessante. Ele diz assim: olha, existem muitas pessoas que torcem para um time muito ruim. É o meu caso. Muito ruim. Esse ano não, segue o líder. Esse ano não, mas muito ruim. O time toma lapada atrás de lapada, só perde, só traz tristeza para o torcedor. Mas ele não abandona o time de jeito nenhum. Domingo após domingo ele está lá, feliz da vida, achando que o time vai ganhar e de novo perde. Mas na primeira decepção com Jesus, já vira as costas e vai embora. Enquanto eu estava assistindo aquele vídeo, eu falei: uau, que paulada, que porrada, literalmente. E queridos, a ideia de hoje aqui é que a igreja que nós vamos ver aqui, a igreja de Pérgamo, de alguma forma, ela tinha abandonado aquele amor verdadeiro, ou estava trocando algumas ideias, algumas essências. E esse vídeo me impactou. Não que eu esteja trocando o time de futebol pelo Senhor, mas é uma realidade hoje em dia. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas existem várias coisas que a gente pode trocar e colocar no lugar do Senhor. Seja o que for. Seja o que for. E a carta de Jesus, então, para a igreja de Pérgamo, que é a que nós vamos dar uma lida aqui, é um incentivo e ao mesmo tempo uma chamada ao arrependimento. Porque infelizmente, ali naquele local, existiam pessoas que estavam amando mais o mundo, mais as coisas do mundo, do que o próprio Jesus, que é quem de fato tudo pode. E eu queria então dar uma lida em Apocalipse capítulo 2, para vocês entenderem melhor. Vai estar aqui na projeção, mas eu queria ler também. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Está no slide. Tá? Obrigado. Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha que pesado. Diz que o trono de Satanás estava ali, depois diz que Satanás habita aquela cidade. No entanto, versículo 14, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E aí agora o versículo que dá o título para a nossa série de pregações: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor, nós queremos pedir a tua direção, pedir que em nome de Jesus o Senhor
nos guie nessa manhã, na meditação da Tua Palavra, e que em nome de Jesus nós possamos ser confrontados, possamos ser impactados, possamos de fato olhar para nós mesmos e enxergar, Deus, algo que precisa, quem sabe, ser mudado e ser melhorado no Senhor. Por favor, eu oro, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, como eu sempre tenho dito aqui, a afastar, Deus, quem sabe, do nosso coração, da nossa mente, coisas que possam levar a gente para longe aqui desse momento. Que nós consigamos ter concentração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A igreja ali, a cidade de Pérgamo, era uma cidade bem conhecida, e ela começou a ter um destaque maior depois que Alexandre o Grande morreu. Aquele mesmo, tá? Que vocês já devem ter escutado algumas vezes aí na história. A cidade de Pérgamo, por algum tempo, ela foi a capital da Ásia, por exemplo. Era uma cidade extremamente importante. E uma curiosidade bem interessante, bem legal, é que a cidade de Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, só perdendo para a primeira, que estava no Egito, lá na cidade de Alexandria. Lembra o nome Alexandria, Alexandre o Grande? Vem daí. Então, a cidade de Alexandria tinha a primeira e maior. Pérgamo tinha a segunda. Mas daí, de repente, um rei que estava ali em Pérgamo, ele diz, não, a nossa tem que ser a maior, a nossa tem que ser a primeira. O que ele fez? Começou a pedir alguns papiros para o Egito, para escrever cópias e tudo mais. O Egito, então, tendo essa informação, disse, não, a nossa tem que ser a primeira. Nós somos a maior biblioteca. E barrou o envio de papiros lá para Pérgamo. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer o pergaminho. E o pergaminho, então, conhecido no couro de animais, que é onde eles escreviam, é derivado daquela cidade de Pérgamo. Uma cidade, então, que colaborou de muitas formas aí para que as coisas fossem se desenvolvendo e tudo mais. Essa é uma curiosidade interessante que eu descobri recentemente. Eu não sabia que os pergaminhos e tudo mais eram idealizados ali na igreja de Pérgamo, ou na cidade de Pérgamo, perdão. São algumas informações só bem iniciais, e ao longo da pregação eu vou falando um pouco mais de coisas sobre a cidade e tudo mais de Pérgamo. Tendo dito isso, eu queria que vocês me acompanhassem aí no boletim ou aqui. No primeiro ponto da pregação, esse é o tema, né? Nós vamos falar sobre arrependimento hoje, é uma chamada ao arrependimento. E o primeiro ponto, pode passar, por favor, está ali, ó, pensando no versículo 12. O privilégio da gente receber algo de Jesus, que é uma forma de cuidado. Dá uma lida aí comigo no que diz o versículo 12. Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Queridos, imagine se cada um de nós aqui recebêssemos uma carta pessoal ou uma carta geral para a nossa igreja hoje, vinda diretamente de Jesus. Pensa aí como seria. Eu imagino, tá? Que se você descobrisse que Jesus te enviou uma carta, eu creio, pelo menos eu vou falar por mim aqui, que a primeira sensação que ia vir no coração ia ser de alegria. Pelo menos eu espero. Talvez se fosse de medo, se fosse de temor, e isso pode mostrar o que você estava vivendo, né? Mas pensando que era uma ideia de alegria, né, de incentivo, essa carta, esse tipo de escrita de Jesus, o que Jesus passa para a igreja ali de Pérgamo, demonstra cuidado, demonstra carinho, demonstra amor. E eu falo isso porque essas palavras de Jesus direcionadas para a igreja de Pérgamo, elas vinham no sentido de ensinar a igreja, de exortar, de aconselhar, de dirigir, assim, de apontar, né, verdades e de chamar a igreja ao arrependimento. É o que o texto diz. Essas são as palavras daquele que é poderoso, daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vocês estão recebendo algo de alguém extremamente superior, que talvez se fosse alguma outra pessoa não ia nem se importar, mas Jesus não. O poderosíssimo Jesus, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, é muito interessante a gente pensar. E deve ser então para a gente, ou pelo menos deve ter sido ali para a igreja de Pérgamo, um grande privilégio receber diretamente uma carta daquele que é a imagem do Deus invisível, daquele que é o primogênito sobre toda a criação,
Deve ter sido maravilhoso receber algo daquele que criou todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis. Deve ter sido algo fantástico. Ter recebido algo daquele que criou todos os tronos, todas as soberanias, aquele a quem todo o poder emana dele e tudo mais, né? E por fim, queridos, eu imagino aqui que deve ter sido fantástico receber algo daquele que é antes de todas as coisas. Tentem pensar e tentem ter no coração de vocês. Jesus, sendo antes de todas as coisas, abriu mão de toda a sua glória, conforme o livro de Filipenses vai dizer, se fazendo homem, vindo aqui na terra, morrendo por todos nós. E agora, esse que é antes de todas as coisas, resolve exortar a igreja em Pérgamo. Jesus faz isso com a gente também. No comecinho, eu disse aqui, como seria se Jesus escrevesse uma carta para a gente? Jesus já escreveu uma carta para você. Quem está segurando a Bíblia aí? Essa é a carta que Jesus já escreveu para você. São 66 livros. Tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber está aqui. Nada falta. Nada, absolutamente nada falta. E Jesus então te dá esse incentivo de presente. Assim como deu para a igreja de Pérgamo, Jesus te dá hoje esse incentivo. Eu estou triste, leia a Bíblia. Eu estou feliz demais, leia a Bíblia. Eu não sei o que fazer, leia a Bíblia. Eu quero viajar, leia a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Eu estou confuso, vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Já é essa carta que Jesus te deu. Aquele que tem a espada afiada, aquele poderoso, já pensou em tudo o que a gente ia poder viver e te deu esse grande privilégio de ler a palavra de Deus. E eu espero, queridos, que em nome de Jesus, a gente esteja realmente tendo uma grandiosa experiência de ler o que Jesus um dia deixou para nós. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto e bem rapidinho, pode passar, nós vamos aí para o segundo, que diz aí, ó, o conhecimento de causa e a fidelidade em meio ao caos. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, vamos dar uma lida. Eu sei onde a igreja de Pérgamo está vivendo, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Queridos, Jesus sabia exatamente o motivo pelo qual Satanás habitava a cidade de Pérgamo. Isso é conhecimento de causa. A igreja em Pérgamo não estava abandonada. Jesus sabia absolutamente tudo o que estava acontecendo com eles. E o Hernandes Dias Lopes, vocês sabem que eu gosto bastante dele, ele diz que existem alguns motivos para Jesus falar sobre essas verdades, no sentido dele conhecer as causas. Por exemplo, as coisas que estavam acontecendo que Jesus sabia em Pérgamo, existia um grande panteão de deuses. Existiam altares, existiam esculturas, existiam muitas coisas. No topo da cidade, para vocês terem noção, ficava um famoso templo a Zeus. Não sei se vocês já tiveram curiosidade. Digitem no Google depois, Templo de Zeus na cidade de Pérgamo. É bem antigo, são coisas bem interessantes de se verem. Mas então Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo, no sentido de existirem vários deuses e tudo mais. Nessa cidade também, Jesus sabia, com toda a certeza, que existia o culto a um deus chamado Esculápio. Eu não sei se alguma vez na vida vocês já ouviram falar. Que era considerado como o Deus Salvador. Interessante da gente pensar. Ou o Deus Serpente das curas milagrosas e tudo mais. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder desse Deus. Quando aparecia alguma pessoa curada, atribuíam a esse Deus que tinha um cajado. Eu até coloquei uma foto aqui. Pode passar, Igão, por favor? Só a primeira foto, a segunda ainda não. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa é uma escultura feita por algum artista, possivelmente ali da cidade de Pérgamo. Se vocês olharem ao lado esquerdo, aqui, tem um cajado. Isso vai ser do lado direito de vocês.
tem um cajado, ele está segurando. E nesse cajado tem uma serpente em volta. Não sei se vocês conseguem perceber, bem aqui na parte de baixo, né? E é bem interessante que eu pedi para não passar a segunda foto. Pode passar agora a segunda foto? Vocês conhecem esse símbolo? É o símbolo da medicina. Se você digitar no Google a seguinte pergunta assim, da onde vem a origem, né, desse símbolo e tudo mais, algumas fontes históricas vão atrelar a Esculápio, né? E queridos, com isso, eu não estou querendo dizer aqui que um médico serve ao deus Esculápio, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, tá? Eu só estou trazendo um pouco do contexto histórico, do que Jesus sabia que existia naquela cidade, né? Era algo assustador. E o Hernandes vai dizer então que a antiga serpente que um dia ludibriou Adão e Eva lá no Éden, continuava a ludibriar pessoas ali em Pérgamo e em tantos outros lugares. Por exemplo, Jesus também sabia que a cidade ali de Pérgamo, ali existia o centro asiático da adoração ao imperador. No ano 29 antes de Jesus, foi construído ali em Pérgamo o primeiro templo oferecido ao imperador Augusto. E existem fontes que dizem que independente da religião que você tinha vivendo em Pérgamo, uma vez por ano você deveria ir até esse templo e dizer a seguinte frase: César é o Senhor. Depois que você fizesse isso, você podia servir ao Deus que você quisesse. Mas se você não fizesse, você não podia servir ao Deus que você queria. Então, Jesus sabia que Pérgamo era uma bagunça, era algo bem complicado de se viver. E pensando em tudo isso, pode voltar lá no coisa, por favor. Pensando em tudo isso, então, queridos, naquela cidade, a ideia de que o trono de Satanás habitava ou ali estava, faz muito sentido para a gente, né? O trono de Satanás não estava exatamente num edifício, né, num prédio, mas sim no sistema da cidade. Satanás é astuto, vai fazendo as coisas, né? E onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, cresce a destruição e a prostituição, e a sedução do povo de Deus só aumenta. O saber de Jesus, o conhecimento de causa de Jesus, então, se dava justamente na questão de que ele estava vendo, percebendo, discernindo, notando e prestando atenção em tudo o que acontecia naquela cidade. Jesus simplesmente sabia a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo, assim como hoje, né? E o cristão, né, Jesus, o Cristo, desculpa, ele não conhece apenas as obras da igreja, mas ele também conhece todas as tribulações que a igreja passa. E fica a lição aqui pra gente. Talvez você deve estar pensando assim, não, Jesus não sabe do que eu estou passando. Jesus não sabe da dor que eu estou sentindo. Jesus não sabe do sofrimento que habita aqui dentro do meu coração, mesmo que momentaneamente. Eu queria te encorajar aqui, queridos. Jesus sabe sim. Versículo 13, desculpa, deixa muito claro para nós. Eu sei aonde você vive. Eu sei o que tem acontecido. Eu sei das coisas do teu dia a dia. Sabe aquelas mais duras, aquelas mais difíceis, aquelas aparentemente mais complicadas? Eu sei. Sabe aquelas mais fáceis, aquelas que te alegram, aquelas que te impulsionam a viver bem? Eu sei também. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Jesus. Amém, queridos? Jesus então deixa esse incentivo aqui para a gente, no sentido de mostrar para nós que a gente não caminha sozinho. Jesus sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade corrompida. Jesus sabe que a igreja hoje está rodeada muitas vezes de pessoas que têm o desejo de fazer mal. Jesus sabe de tudo isso. Ele sabe que a igreja está rodeada às vezes por alguns lugares onde os valores do mundo estão bombardeando constantemente. Jesus sabe de tudo isso. E o encorajamento então para nós fica justamente nessa ideia. Jesus tem cuidado de ti. Jesus conhece a tua causa. Jesus sabe tudo que você está passando. Sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. Salmo 139, abram comigo aí. Versículo 13 e 14, é algo bem interessante para a gente ler rapidinho. Esse eu não pus ali justamente para vocês abrirem a Bíblia aí. Salmo 139, versículo 13 e 14. Diz o seguinte, Salmo 139,
versículo 13 e 14, para você ter noção como Jesus te conhece, como Jesus sabe das coisas, ou o próprio Senhor. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. E agora, o finzinho do versículo mais impactante diz: tuas obras são maravilhosas. Diante disso, eu tenho plena certeza, o salmista vai dizer, tudo o que ele faz, queridos, o que ele um dia fez e o que ele um dia vai fazer, é bom, agradável e perfeito. É o que Romanos diz. E eu queria deixar esse encorajamento para você. Talvez você esteja sofrendo demais hoje, mas Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu conheço, eu quero cuidar de ti, e eu quero fazer você entender que a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Ponto 3, pode passar, por favor. Agora vem a advertência, né, que é uma chamada ao arrependimento, versículo 14. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Vem a chamada de Jesus. Se não, virei em breve até você e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca. Essa mesma espada é citada lá em Apocalipse capítulo 1, é bem interessante. E parece aqui, queridos, que como Satanás não teve êxito, né, não teve sucesso contra a igreja usando a perseguição, afinal de contas, no ponto anterior a gente leu que teve um homem chamado Antipas, que a Bíblia não fala muito sobre ele, na verdade é só ali, morreu sendo perseguido. Como Satanás não teve êxito nisso, porque a perseguição não fez a igreja parar, ele mudou a tática. Ele começou a usar a sedução. A aposta agora parece que é mais velada. É uma simples mistura das coisas, né? Alguns membros ali daquela igreja, algumas pessoas daquela igreja, começaram a abrir a guarda. Começaram a ceder diante da sedução do engano, por exemplo. Na igreja existiam crentes, existiam pessoas que se permaneciam fiéis, enquanto outros estavam começando a se desviar da verdade. E como Satanás estava pervertendo essa verdade? O texto cita, primeiro, ele estava usando os ensinos de Balaão. O que é? Quem é esse Balaão? Provavelmente todos já devem ter escutado alguma vez aqui sobre Balaão, que Deus queria mostrar para ele que ele estava fazendo as coisas erradas, e usa quem para falar com Balaão? Uma mula. E uma vez um amigo meu na faculdade disse assim, Lucas, Deus usou até uma mula, por que ele não vai te usar, cara? Deixa Deus te usar. Mas, queridos, brincadeiras à parte aqui, quando Deus quer orientar a gente, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Balaão era um homem que de alguma forma, Balaque, contrata Balaão, né, para ir ali amaldiçoar o povo de Israel. Balaão fez o que então? Ele começa a fazer o povo se prostituir, ele começa a fazer o povo se perverter e tudo mais. E o Deus de Balaão é conhecido aqui por muitas pessoas como se fosse o dinheiro. Para ele isso era importante, a ganância, né? Ele aconselha a Balaque a fazer algumas coisas erradas. Não enfrenta Israel com soldado não. Sabe, leva umas mulheres bonitas lá, que os israelitas vão ficar tudo babando. E é o que acontece. Sabe, as coisas vão fluindo errado. Os israelitas cedem aos desejos da carne e tudo mais. E Balaão então é tratado aqui como sendo um enganador. É aquele que perverte todas as coisas. Da mesma forma os nicolaítas. Pastor Klaus aqui há 2 semanas disse para a gente quem eram os nicolaítas. Eram homens que também pervertiam a verdade. Diziam, não tem problema pecar, está tudo bem. Faz o que você quer. Deus vai te perdoar mesmo. A carne é fraca, o espírito é forte. Está tudo bem. Então, Jesus traz essa advertência, Jesus chama o povo ao arrependimento e diz, olha, não vivam mais na libertinagem, conforme Balaão e conforme os nicolaítas, né? A imoralidade sexual, queridos, ela marca
desde sempre, toda a cultura, desde os tempos antigos até hoje, né? Por exemplo, hoje, se você diz para alguém que quer casar virgem, nossa, meu Deus do céu, você é um tonto, porque você não pega ninguém, é isso que as pessoas vão dizer. Hoje, se você espera a tua noiva, né, sem querer fazer as coisas e tudo mais, não, você tem que experimentar, várias até, acertar com uma. Queridos, parece que as coisas estão invertidas, e Jesus chama a gente ao arrependimento, assim como chamou a igreja de Pérgamo ao arrependimento. E é importante para que a gente consiga viver uma vida plena, não dar atenção para aquelas coisas que as pessoas têm dito por aí que são normais. Tá tudo bem você sonegar imposto, tá tudo bem você andar, sei lá, deixa eu pensar aqui, com o carro que você não paga o documento há 25 anos, tá tudo bem você estourar o cinto do carro e andar sem cinto, não tem problema. É o que as pessoas vão dizer. Mas Jesus chama a gente ao arrependimento. Jesus chama a gente para viver de forma plena e maravilhosa diante da sua graça. E eu tenho algo para dizer aqui. O pecado, queridos, ele enfraquece a igreja. E a igreja só vai ser forte, então, quando ela busca a santidade, quando ela quer viver de forma santa. Sempre, em toda a história, sempre que a igreja se misturou com o mundo e adotou o estilo de vida do mundo, ela perdeu o poder, ela perdeu a influência, ela deixou de servir a Jesus, ela deixou de fazer o que Jesus queria que ela fizesse. Que em nome de Jesus, então, nós não sejamos iguais a alguns ali da igreja de Pérgamo, que estavam tolerando os pecados ali dos de Balaque, dos nicolaítas e tudo mais. Jesus chama a gente a um arrependimento diário, é algo constante. Arrepender, então, se arrepender, é uma ordem que se aplica a todos aqueles que amam a Jesus. Para vocês terem noção, das 7 igrejas, 5 Jesus chama ao arrependimento. Não é à toa, eu imagino. Vamos para o último ponto, o ponto 4. Jesus bate, mas ele assopra depois. A exortação, o incentivo e a recompensa pela fidelidade. Versículo 17. Diz o quê? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vem a exortação final. Jesus escala a montanha e agora traz a exortação final. O perigo do falso ensino, da conduta imoral, ainda vai afetar a igreja hoje. Por isso, então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem para dizer. A imoralidade lá e hoje, eu creio que não muda muita coisa, né? E se você, então, ouve, escuta a exortação do Senhor, certamente você vai se achar, ou você vai ser chamado, sabe de quê? De vencedor. E para o vencedor, como diz o texto, vai existir aí uma espécie de prêmio, uma espécie de presente. Algumas igrejas para trás, você vai receber a coroa da vida, você não vai receber a segunda morte. Na de hoje, você vai receber o maná escondido e a pedra branca. Que diacho é isso? Maná vai ser de comer? A pedra branca, o que é? Eu gosto de pensar, queridos, que o maná escondido vai ser a provisão perfeita de Deus. Como era no deserto, por exemplo. Vocês lembram? Deus não dizia, não precisa plantar, não precisa colher, não. Eu vou fazer cair do céu o maná. Era uma provisão perfeita. Não guarda para o dia seguinte. Se guardar, vai acontecer o quê? Vai ficar podre. Você não vai comer, vai feder. Porque eu, no dia seguinte, vou fazer cair de novo. E aí tinha alguns engraçadinhos que guardavam e iam pegar no dia seguinte. O que aconteceu? Estava tudo estragado. Então eu tenho a tendência a pensar que esse maná escondido aqui, que cada um de nós, sendo vencedores, receberá, é essa provisão perfeita de Deus. E no caso, esse maná é o próprio Jesus, como sendo o verdadeiro, ou o pão vivo que desceu do céu, como diz João capítulo 6. É o próprio Jesus, quem sabe. Esse maná escondido também pode se referir àquele banquete permanente que um dia nós teremos no céu. E por fim, pensando nisso, é muito bom a gente se abster dos banquetes do mundo, para um dia
participar do banquete eterno, recebendo o maná escondido, que eu creio e tenho a tendência a crer, que é o próprio Jesus. Amém, gente? O texto não continua, ele fala da pedra branca. O que é a pedra branca? No mundo antigo ali, de Roma, dos Jogos Olímpicos e tudo mais, os jogos, o uso de uma pedra branca tinha muitas associações, alguns estudiosos vão dizer. Pode ser que essa pedra branca fosse um convite para um banquete. Sabe quando você vai convidar alguém, você dá um convitinho, você dá um papel e pede para a pessoa levar, porque senão ela não entra na portaria? Alguns vão dizer que ter uma pedra branca te liberava para entrar numa festa que você foi convidado. Outros ainda vão dizer que ter uma pedra branca era tipo um sinal de amizade. Você recebeu uma pedra branca do Gu, então ele é seu amigo de verdade. Outros ainda vão dizer que uma pedra branca era como se fosse um sinal de absolvição dentro de um tribunal. Recebeu uma pedra branca, está absolvido. Jesus, então, podia ter qualquer um desses significados em mente. Mas o fato é, receber essa pedra certamente vai ser uma bênção, né, que muitos de nós vão receber em nome de Jesus. Outros ainda vão dizer que essa pedra branca aqui era uma alusão aos jogos públicos, né? Ganhou algum jogo? Foi campeão? Recebe a pedra branca. E porque você recebeu essa pedra branca, escrito algumas coisas ali, você vai ser respeitado, as pessoas vão tomar conta de você e você vai viver muito bem, né? Só que não para por aí, porque o texto diz que nessa pedrinha branca vai existir um novo nome para cada um de nós. Será que um dia eu não vou me chamar Lucas? Não sei. Talvez você que não curte muito o seu nome, pensa em algum nome, não sei. Será que você vai receber esse nome que você gostaria do Senhor? Eu não sei. Eu acredito aqui, queridos, que provavelmente o nome que cada um de nós vai receber é provavelmente aquele nome carinhoso, sabe, que você tem com a sua esposa, que você tem com o meu marido. Às vezes eu brinco com a Paula, eu chamo ela assim, chamo ela assado. Coisa nossa, da nossa intimidade, da mesma forma, algo muito íntimo do Senhor para com você, que Ele vai te dar algo que só você que vai receber essa pedra conhece. E que privilégio, queridos, é receber presentes do Senhor por sermos vencedores. Então, vai receber essa grande bênção aquele que permanecer fiel até o fim. Amém? Para a gente encerrar, eu queria ler um texto que eu coloquei aqui. Pode colocar aí, por favor. Porque o ponto central dessa carta de Jesus para Pérgamo era alertar aquela igreja sobre o risco, do perigo de se misturar, né, com o mundo e tudo mais. E, como eu já disse várias vezes aqui, hoje não é diferente, né? Essa carta é para a gente também, o povo do Senhor. E é necessário, então, a gente tomar cuidado a todo instante. E o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: não amem o mundo, nem o que há nele, ou nem o que nele há, desculpa. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, e aí ele vai dizer o que é: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pesado esse texto, mas muito necessário e verdadeiro. Diante disso, queridos, é necessário que a gente olhe para as nossas áreas fracas e ore sem cessar, pedindo ajuda do Senhor para a gente não amar mais as coisas do mundo do que o próprio Senhor. Amém? Fiquem firmes em Jesus. Isso é o que verdadeiramente vale a pena. Vamos orar? Deus, eu te louvo, eu te agradeço porque, como disse aqui o primeiro ponto da pregação, a gente já recebeu algo do Senhor chamado Bíblia. Nós já temos a palavra de Deus, que pode nos orientar, que pode nos instruir, como diz a carta de Paulo a Timóteo, que trabalha a ideia de que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para a instrução, para o conhecimento, né, para que a gente possa viver de forma melhor. Né? E aquele que quer te servir de forma melhor, precisa estar apto e plenamente preparado diante da palavra para toda boa obra. Eu oro, Deus, para que nós consigamos amar mais o Senhor, mais a leitura bíblica, mais a oração, e não as coisas que a gente encontra pelo mundo, que muitas vezes são legais.
são gostosas de fazer. E com isso, Deus, eu não quero proibir ninguém aqui de ser feliz e fazer coisas que às vezes a gente tem proporcionado ao nosso redor. Pelo contrário, é bom a gente se divertir, é bom a gente viajar, curtir uma cachoeira, qualquer coisa que seja, Deus. Mas a nossa oração principal e a chamada do Senhor para nós aqui nessa pregação de hoje é que todas essas coisas que são legais não sobrepujem o nosso viver com o Senhor. Por favor, Deus, não nos deixe sermos pessoas que te colocam de lado, que te colocam ali na prateleira e vai viver outras coisas. Mas daí quando quebra a cara, volta diretamente para o Senhor. Não, Deus, que o nosso foco, o nosso objetivo seja a vida com o Senhor. Como diz o texto de Mateus 6,33, que é muito claro. A gente precisa buscar o Senhor, buscar o reino, buscar as coisas do céu. Isso é o que verdadeiramente importa. E esse mesmo texto diz, o restante das coisas, tudo que nós necessitamos, vai ser acrescentado, se antes nós estivermos vivendo a vida com o Senhor. Então a minha oração, Deus, é para que, quem sabe se existe alguém aqui que tem vivido mais as coisas do mundo do que o Senhor, que esse texto de hoje, que esse tempo de hoje possa ser uma chamada ao arrependimento para essa pessoa. Para todos nós, na verdade. E que em nome de Jesus, a tempo, nós voltemos para o Senhor e vivamos a vida plena contigo. Por favor, Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra nesse livro tão rico que é o livro de Apocalipse. Eu oro com muita gratidão em nome de Jesus. Amém.